Bom dia, vamos fazer a correção dos exercícios da aula 12. A gente falou nessa aula sobre o que é um número primo e um número composto. Então, o que é um número primo? Quando a gente tem um número que a gente só consegue dividir ele por um e por ele mesmo, ele só tem dois divisores. E um número composto é quando eu consigo dividir ele por mais divisores. Além de um e ele mesmo, ele tem mais de dois divisores. Então, vamos lá achar os divisores de 12. A gente antigamente, para achar o divisor de um número, a gente começava a dividir o número por. Já sabia que o primeiro divisor sempre é 1 e o último sempre é ele mesmo. Então a gente começava a fazer a divisão de 12 por 2, 12 por 3. Mas quando a gente aprendeu na aula passada sobre critérios de divisibilidade, esses critérios, essas regras facilitaram descobrir os divisores de um número. É só você começar a dividir e olhar o número e perceber se ele é divisível. Como que eu sei se ele é divisível por 2? Quer dizer, se eu dividir ele por 2, vai dar uma conta exata com o resto zero. É só olhar se o número é par. Se ele é um número par, que no caso é um número par, então ele é divisível por 2. Então não preciso mais fazer conta, tá? Quando eu sei que ele é divisível por 3? Quando eu somo os números e eu acho um número que tem na tabuada de 3. Então, aqui também, 3 é divisível por 12. E divisível por 4? Quando os dois últimos números, aqui só tem dois números, é um número que eu possa dividir por 4 e o resto dê zero. Então, tá, ele também é divisível por 4. Ele é divisível por 5? Dividir por 5, o número tem que terminar em 0 e 5. Ali não termina em 0 e 5. E quando ele é divisível por 3, por 6, quando ele é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Ó, e ele aqui é simultaneamente, então ele é divisível por 6. E aqui por 7, agora não tem como, agora eu tenho que fazer continha, ó. Por 7 não vai dar número exato, o resto é diferente, então não é mais. Então, ó, por 8 também não vai dar. 8 aqui vai dar 1, vai dar o resto 4, não é. Por 9 também não é, ó. 9 vai dar 1 e vai dar o resto 3, também não é divisível. Por ser divisível, o resto tem que ser 0. Por 10 não vai dar porque o resto vai dar 2. Por 11, aqui também não vai dar porque o resto vai dar 1. E todo número é divisível por ele mesmo. Pronto, achei divisores de 12. Tá ficando mais rápido, né? Vamos achar os divisores de 14, ó. 1 e 14. Já sei que esses dois são. Quem está aqui no meio? Vamos lá. 14 é um número par, então ele é divisível por 2. 14, eu não consigo, somando 1 mais 4 dá 5, não consigo dividir por 3, então ele não é divisível por 3. Por 4 não é, porque 14 dividido por 4 não vai dar uma conta exata. Por 5 ele não é, porque ele não termina nem em 0 nem 5. Por 6 ele não é, porque ele não é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, por 7, tá, 14 por 7... dá 2 e o resto 0. Sim. Por 8, não é, porque o resto não vai dar 0 se eu dividir e fazer essa conta de divisão. Por 9, não é também. Por 10, também não é. E, por final, ele é divisível só por 14. Achei os divisores de 14, tá? Tem que ir fazendo as continhas aí, tá, gente? Devagarinho. Divisores de 15, ó, já sei que começa com 1 e termina com 15. Quem tá aqui no meio, ó, vamos ver. Por 2 ele não é, porque ele não é par. Por 3, ele é. Porque se eu somar 1 mais 5, dá 6. E esse número aqui está na tabuada de 3. Por 4 não é, porque 15 dividido por 4 não vai dar uma conta exata. Por 6 ele não é, porque ele não é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Por 7 ele não é, porque se eu dividir 15 por 7, vai dar 2 e vai dar resto 1. Por 8 também não vai, porque o 8, se eu dividir 15 por 8, vai dar 1. E o resto aqui não vai dar 0. Por 9 também não é, porque o resto não vai ser 0. Se eu botar dividido por 9, o resto vai ser 6. Por 10, para ser divisível por 10, o número tem que terminar com 0, então não vai ser. Por 11 também não, por 12, 13, por 14 e por finalmente por 15. Então, ele tem 3 divisores, tá? Vamos
Vamos o 11 aqui. O 11 é divisível por ele mesmo. Por 2 não é porque não é número par. Por 3 não é porque se eu somar 1 mais 1 vai dar 2 e 2 não está na tabuada de 3. Por 4 ele não é porque os dois últimos números não consigo dividir por 4 para dar conta exata, tá? Aqui vai dar 2, vai dar 8 e sobra 3, o resto vai dar diferente de 0. Por 4 não é, por 5 não é porque ele não é terminado nem com 0 e nem com 5. Por 6 não é porque o não é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Por 7, 11, 11 não é divisível por 7 porque o resto aqui, ó, dessa divisão vai dar diferente de 0. Por 8 também não. 11 não é divisível por 8. Que eu consigo dividir aqui, ó, e o resto não vai dar 0, vai dar 3. Por 9, também não, porque eu vou dividir 11 por 9 e o resto aqui vai dar 2, não vai dar 0. Por 10, não vai ser divisível por 10, porque o número não termina com 0. E por 11? Ah, por 11 sempre vai ser, porque todo número é divisível por ele mesmo. Opa, esse aqui só tem 2 divisores. Ó, 1, 2. Por 13, ele vai ser divisível por 1 e também só por 13, tá? Vamos lá no próximo. 16, os divisores 1, 2, 4, 8 e 16. Do mesmo jeito que a professora ensinou aqui, vocês vão fazendo, tá? 17 é só divisível por 1 e por ele mesmo, 17. 18, os divisores de 18, ó, 1, 2, 3, 6, 9, 18. Divisores de 20, 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Divisores de 19, 1 e 19. Aí, olhando aí, já vamos responder a segunda questão. Aqui mesmo a gente vai responder a segunda questão, tá, gente? Presta atenção que a segunda questão tá aqui. A segunda questão tá perguntando, com base nesse exercício aqui, responda que se cada número é composto ou primo. O que é um número primo? O número primo é quando um número só é divisível por ele mesmo por 1. Só tem 2 divisores. Ó, aqui, ó, 2 divisores. Não, aqui tem 3. 2 divisores, 2 divisores, 2 divisores e 2 divisores. Então, um número que tiver só 2 divisores, a gente chama ele de número primo. Então, aqui é a resposta da segunda questão, tá? Então, ó, primo, número primo, número primo, número primo. E os outros, a gente chama de quê? Número composto. Então, tá aí a resposta do exercício 1 e exercício 2, tá? Então, número primo só tem 2 divisores. E o número composto tem mais do que 2 divisores, tá bom? Composto e composto. Tá aí resolvido o exercício 1 e exercício 2. Vamos agora apagar aqui para fazer outro exercício. Exercício de número 4. Vamos lá. Exercício 4. 31 é primo? Bem, para saber se o número é primo, a gente tem que achar os divisores dele. Então, quem são os divisores de 31? 1 e 31 só. Só tem 2 divisores. Por quê? Então, eu pergunto, ele é um número primo? Sim. Por quê? Só tem 2 divisores. Ele só é dividido por ele mesmo e por 31. E por ele mesmo e por 1. Aí, letra B.
35 não é primo. É para explicar por que 35 não é primo. Por que 35 não é primo? Vamos ver primeiro os divisores de 35. Ó. 1, 3 não é, 2 não é, 4, 5 é divisor de 35, 7 e 35. Esses são os divisores de 35. Então, aqui está dizendo para você explicar por que 35 não é primo. Porque ele tem mais de 2 divisores. Então, ó, porque tem mais de 2 divisores. Para ser primo, ele só pode ter 2 divisores. Vamos aí, letra D, C. Explique por que explique por que o número 1 não é primo. Começa com o número 2. Já falei, vou falar de novo. O número, para ele ser primo, ele tem que ter 2 divisores. Qual o divisor de 1 aí, gente? 1 só tem um divisor, gente, o número 1. Então, ele só tem um divisor. E para ser primo, e para ser número primo, o número precisa ter 2 divisores. Por isso que o número 1 não é um número primo, tá? E por final, 0 não é 0 não é primo. Por que 0 não é primo? Que para ser primo, ele só pode ter 2 divisores. E quais os divisores de 0? Olha qual é os divisores de 0, gente, ó. Os divisores de 0 é, ó, eu consigo dividir 0 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, infinitamente. Então, ó, ele não é divisor não é primo porque ele tem mais de 2 divisores, tá? Tá aí feito o exercício 4. Vamos agora fazer o exercício 5. Vou apagar aqui pra gente fazer, tá? Qual é o menor número primo? O menor número primo, como eu já falei com vocês, é o único também que é par. É o número 2. Qual é o menor número primo de 2 algarismos? Vamos botar os números primos aqui do lado? Ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13. E aí vai, tá? Vamos aí botando, aí vai. Então, vamos lá. Qual é o menor número primo de 2 algarismos? Ó, aqui, ó, de 2 algarismos, esse aqui, ó, começa com 11. Aqui eu vou botar aqui, licença. Vamos ao próximo. Qual é o único número primo que é par? Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Número 2. Quais são os números primos menores que 15? Vou continuar aqui para a gente poder entender, tá? Porque aí vocês conseguem enxergar aqui os números primos, tá? Eu sempre coloquei para vocês alguns números primos, ó. Depois do 13 tem 17, aí vai. Então, presta atenção. Quais os menores números primos menores que 15, ó? O 15 está aqui, entre 13 e 17. Então, os menores são esses todos aqui. Então, vamos botar lá. Então, ó, 2, 3, 5, 7, 11 e
13. Tá aí. Feito o exercício 5. Vamos agora fazer o exercício 6. Vou apagar aqui. Há quantos números primos menor que 10? Olha pra cá, ó, os números primos aqui, ó. Menor que 10 são todos esses aqui, ó. Então, são 4 números primos menores que 10. Letra B. Todos os números ímpares são primos? Ó, todos os números ímpares? Não. Porque olha só, tem 9 aqui, os números ímpares. Terminado em 1, 3, 5, 7, 9. O 9 está incluído aqui? Ué, nem todos os números ímpares. Por exemplo, eu vou fazer aqui, vou dar um exemplo de um número ímpar, 15. Ele é primo? Ele é um número ímpar, ó, terminado com 5, tá? Para ser ímpar tem que ter terminado em 1, 3, 5, 7 ou 9. Então, ele é um número ímpar. Só que os divisores de 15, divisores, são 1, 3, 5, 15. Ele tem 4 divisores. Ele é um número ímpar, mas ele não é um número primo. Nem todos os números ímpares são primos, tá? Então, aqui é não. Letra C. O número 111 é primo? Vamos ver se ele é. Para gente saber se ele é primo, ele só pode ser divisível por ele mesmo e por 1. Então, vamos usar o critério de divisibilidade. Ele é divisível por 1, por 2, não é? Vamos ver se ele é divisível por 3. Vou somar esses números aqui. 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Esse número aqui está com uma pulgada de 3? Tá. Então, ó, esse aqui não é divisível por, não é um número primo, porque ele é divisível além de 1 e de 111 por ele mesmo, também tem 3 que eu consigo dividir. Ele tem mais do que 2 divisores. Então, 111 não é primo, porque é divisível por 3. Vamos ao próximo. O número 0 é primo ou composto? 0? Eu já falei que 0 eu consigo dividir 0, ó, os divisores 0. 1, 2, 3, 4, 5 e vai. 0 eu consigo dividir, ele tem vários divisores. Se ele tem vários divisores, ele não é primo. Se ele não é primo, ele é chamado de composto. Se o número não é primo, a gente chama o número de número composto. Tá aí a correção do exercício da aula 12 para vocês olharem. Se tiverem dúvida, poder tirar suas dúvidas, tá bom? Um abraço para vocês.